O vídeo a seguir é a análise filosófica de uma discussão de ideias. Essa análise é pautada nas normas da lógica formal dentro da dialética aristotélica hegeliana. Portanto, tratamos aqui de eliminar a doxa, ou seja, eliminar os subjetivismos de opiniões individuais e buscar somente o que há de factual e epistêmico nos discursos. Dessa forma, a subjetividade, a opinião particular ou o convencer as audiências são coisas inúteis e irrelevantes aqui. Não estamos buscando o convencimento de ninguém, mas sim a demonstração de que um certo pensamento detém a razão. Só o que importa é provar pela lógica que determinado pensamento é o mais razoável. E detectar onde está o pensamento mais razoável é o papel desse canal. Desconsiderando os interlocutores e enxergando apenas o conteúdo do discurso em si, como manda a lógica formal. Desse modo, não existem pessoas, apenas raciocínios numa disputa de xadrez verbal, visando nos aproximar o máximo possível do que seja uma conclusão objetiva e universal. Checkmate dialético que tem a verdade absoluta como nosso horizonte a ser alcançado. Oi, eu sou Manuela Dávila. O Quebrando o Tabu me convidou para conversar com pessoas que pensam diferente de mim. O Brasil nunca passou nem perto de ser um país comunista. Mude minha ideia. Tudo bem? Prazer. É o João. Sou o João. Nunca ia achar que eu ia ter que te convencer do contrário, João, com essa barba aí. Pois é. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. E aí, Surpresa. Wagner, tudo bem? Tudo bem? Surpresa. O Guilherme pedindo pra tu me convencer que o Brasil passou perto de ser um país comunista. Sou toda ouvido, vou ficar tomando meu café te ouvindo. Me ouvindo. Eu gosto muito de debater política, de conversar sobre política. Acho que é um debate que está muito em baixa em virtude dessa polarização Em que a gente baixa tá no vivendo. sentido de baixo nível. Tá em Não, alta, as mas no pessoas baixo nível. debatem muito manchete de Face, manchete de jornais, mas não se aprofundam nos assuntos. Eu acho isso péssimo. Eu tenho uma posição forte anti-comunismo, anti-marxismo, anti-socialismo democrático, que é o socialismo do século XXI. Vamos partir da imagem macro, tentando fugir um pouco do viés ideológico. Se a De qual gente- momento? De qual momento? Do momento exatamente de 64, né? Tu acha então que o momento que passou perto de ser comunista foi em 1964? Eu acho que mais próximo, segundo os relatos, seria esse. Então vamos partir dos relatos, Tá. né? Em alguns momentos da nossa história, a gente passou perto de chegar em um regime autoritário que talvez embocasse num regime totalitário, Mas marxista. tá certo, né? Porque a gente chegou a ir para um regime autoritário de direita, a ditadura do militar. contexto da Guerra Fria, que então- é terrível isso. Acho engraçado essa edição do GNT. Plim concordou. A grama é verde, né? Aí Plim concordou que a grama é verde. Imagina se ele não concordasse com um negócio que tá em todos os livros de história, que todo mundo sabe disso de cor é salteado. Algo que literalmente foi filmado. Foi, Então culminou mesmo no regime autoritário, mas de regime direita, autoritário, que de durou direita. mais de 20 anos. Sim. Eu, particularmente, eu não acredito no comunismo pelos exemplos que a gente tem. Tu é o PCdoB. Tu é a representante Sim. do PCdoB no Play. Certo. Ok? Tu topa entrar num partido que, queira ou não, é muito forte. Foi Meu. muito forte, o PT. Eu que, nunca que entrei por no PT. muitos anos, perfeito, mas tu entrou no pleito junto. Fiz uma aliança. Se há essa aliança, a minha pergunta é, e a identificação? Ou tu entrou numa aliança que tu não acreditava realmente que tu poderia colocar tua ideologia ou que tu acredita de comunismo nesse ponto, no PT? Porque se uma aliança é feita, ela é feita Sim. com pontos que convergem. Certo. Um Esse é o programa, ponto, programa exato. de governo. Perfeito. Certo. Mas tu vai ter um plano de governo com ideais que tu concorda. Claro. Certo, primeira proposição, isso não é um argumento completo, talvez, isso parece que é um começo de um argumento que ele vai dizer. Mas o que é que ele está colocando aqui já conta como, sei lá, premissa menor, no caso do silogismo que ele vai formar. Que no caso aqui é a coligação de partidos implica em compactuar com suas intenções. Teria que mostrar lá quais eram os partidos, o que estava acontecendo lá na época para completar o raciocínio. Se o PT topa fazer uma aliança comigo,
talvez eles estivessem perto de implementar o comunismo no Brasil. Mas a gente só tá... Tô querendo só te acompanhar, é isso? Tá olhando agora da tua óptica, mas exato. Não, é que eu quero entender o que você está me dizendo, senão mas eu não entendo, não tem como aí, discutir. mano. Por exemplo, eu pessoalmente não acho que o Jango era um comunista, é ridículo pensar isso. Eu acho que ele era um trabalhista de esquerda, certo, com essa visão nacional desenvolvimentista muito forte. Eu acho que, assim, historicamente, lá no tempo do Getúlio Vargas, tu tinha um movimento comunista mais articulado e um movimento fascista. Tanto que o Partido Comunista ficou na clandestinidade durante todo o Estado Novo, né? Durante o Estado Novo do Getúlio Vargas, que foi aquele plano Cohen, que era falso, que era uma desculpa, na verdade, do Getúlio e do establishment para integrar ainda mais poder, né? Isso. Ele dava ao mesmo tempo com os fascistas do movimento integralista, né, do Plínio Salgado, isso, e com os comunistas, né? Na realidade, naquele período do Estado Novo, a gente ficou na clandestinidade. Ele, inclusive, mandou a Olga... Em 37. Mandou a Olga com aprovação do Supremo, que pouca gente sabe, para a Alemanha. É terrível isso. Concordou. Ótimo, significa que ele não é doido. Esse atestado de concordância parece um atestado dizendo que o cidadão é são, viu? Ele tem o pleno juízo, ele não é doido. Então tá, em que momento que foi o comunismo nisso? Engraçado que a contestação dela é apontar a ausência de substância na acusação. Ela não está argumentando nada. Ela está parada e esperando o ataque dele, vendo que o ataque dele não está sendo efetivo. Ela está simplesmente vencendo por ficar parada. Acho que é a primeira vez que eu vejo alguém levando vantagem numa discussão sem alegar nada. Ocultismo, comunismo, é quando as pessoas não se respeitam, se matam e as pessoas não têm liberdade. O quê? Comunismo é quando as pessoas não se respeitam, se matam, é quando as pessoas não se respeitam, se matam. Como? Quando as pessoas não se respeitam, se matam. Pode filmar! O comunismo, acho que pra nós é uma coisa muito ruim, né? Foi uma época que a gente viveu muito complicada. Foi uma época que a gente viveu. O comunismo é uma sociedade livre de exploração, sem classes sociais, sem a propriedade privada dos meios de produção e sem Estado. É isso. Isso é o comunismo. O comunismo já aconteceu na história? Não. A União Soviética não foi um país comunista, Cuba não é um país comunista, a China não é um país comunista. Tem classes? Não é comunismo. Tem Estado? Não é comunismo. Comunismo, na realidade, racionalmente, não existe, né? Dividir os valores entre as pessoas, todo mundo não ter acúmulo de riquezas em uns e outros não, né? Pensando no lado que se tem alguém com muito, tem gente faltando, então eu acho que é algo em torno disso. Mas acho que é o bom senso dentro da sociedade, entre as políticas e os menos favorecidos e os demais. É um regime de governo fechado, onde eles impõem a parte unilateral, né, do dever do Estado, né, imposto à população. É um regime de governo. Não. Tem Estado? Não é comunismo. Dever do Estado, né, imposto à população. Não. Teoricamente, trabalha-se o que se precisa, recebe-se o que se necessita. Utópico, bacana na teoria, difícil na prática. Esses relatos, eles podem ser considerados como fatos ou não, na tua opinião? Mas relatos de quem? Das pessoas que participaram da luta armada. Em qual sentido? A favor do comunismo, a favor do socialismo. Não, pelo fim da ditadura militar. Se tu interpreta dessa forma. Né? Aqui ele parece ensaiar o que seria o início de um segundo argumento, né? O segundo argumento da tese do pessoal aí que está discutindo com ela. Que seria, logisticamente, se os guerrilheiros contra a ditadura eram de ideologia comunista, logo a sua luta era pela implantação do comunismo. Ele pega o pessoal que batalhou contra a ditadura na época e, sim, eles eram de ideologia da esquerda, né? De princípios marxistas, alguns, sim, comunistas também, eles pensavam isso, eles defendiam essas ideias, e aí o cara tenta traçar uma ligação
necessária e condicional entre o fato deles defenderem uma ideologia marxista, comunista, e o fato da luta deles ser para a implantação do comunismo. Ele está tentando estabelecer uma condicional entre o conceito da ideia que eles defendiam e o objetivo do que eles estavam fazendo, sendo que não necessariamente. No silogismo mais didático ficaria: se os guerrilheiros têm a intenção de que o país seja comunista, então eles vão se opor à ditadura militar. Os guerrilheiros se opuseram à ditadura militar, lutaram contra ela. Logo, a luta deles, na verdade, era para implantar o comunismo. Em cima de uma condicional forçada, ele está extraindo uma conclusão que não se segue. Isso é a falácia non sequitur por afirmação do consequente. Eu queria te perguntar o que tu considera dos relatos dessas pessoas. Vamos lá, que que ano tu participaram? tá? 64. Já teve o golpe, o que tu não chama de golpe. O governo já tomou. Aí as pessoas se organizaram. Sim, as pessoas nunca negaram que elas eram de organizações, então eu não entendi o PC, por exemplo, eu vou te citar. O PCdoB então. na Araguaia. Nunca o PCdoB disse que não estava no Araguaia. Tá. Só existe uma realidade, né? O PCdoB estava no Araguaia em 1972, assumiu. Tô aí no Araguaia, lutando contra a ditadura militar. Tá. Vamos pegar o período PT, que teve várias mudanças, enfim, mas eu não posso chamar de comunista um partido que nunca deixou de privilegiar aquele grupinho que realmente tem um domínio absurdo do capital financeiro brasileiro e que a gente sabe que isso é facilmente, são dados abertos, claro. Isso é fácil, não é fake news. Não, fato. A gente está concordando em tudo, eu e tu. Que o Jango era um trabalhista de esquerda, que o Getúlio botou o PCdoB, na época o Partido Comunista do Brasil, com a sigla PCB na clandestinidade, que culminou num regime totalitário de direita, que foi a ditadura. Não, autoritário. Autoritário, perdão, tá certo. Tá certo. Estamos concordando em tudo. Ambos dizemos que a grama é verde. Nossa, que maravilha. Não somos doidos. Vou te citar dois relatos. Por exemplo, o Eduardo Jorge participou da luta armada, o Gabeira também. Certo. E não sei se tu teve acesso aos relatos dele sobre o que aconteceu. Várias vezes em vários ambientes. Então eu vou te citar dois, tá? Nas palavras do Eduardo Jorge, a intenção do movimento revolucionário socialista / comunista, porque ele se considerava socialista, se ele se considerava socialista, vamos deixar ele se considerar o que ele queria, né? Bom, ele se considerava socialista, vamos para a narrativa dele. E alguns consideravam-se comunistas. Né? Okay. Mas o movimento, no relato dele, o movimento revolucionário era a favor da ditadura do proletariado. Certo. Isso é um relato do Eduardo Jorge. Certo. Está em vídeo registrado. Tá? Eu sei. Isso é um relato. Nunca houve relatos do Gabeira. Nunca houve a luta pela democracia. Foi sempre pela ditadura do proletariado. Esse relato para ti tem a mesma validade. Um relato individual, claro que tem validade. Tem a mesma validade dos relatos das pessoas que se consideraram torturadas na ditadura. Sim, chama história de vida, um método historiográfico, inclusive. Ele está se apegando ao relato de um dos guerrilheiros que tinha a intenção, que disse abertamente que a intenção não era para a democracia, não era simplesmente derrubar o regime militar, era substituir ele pela ditadura do proletariado. Esse é o relato de um dos vários guerrilheiros que tinha, essa é a intenção de um. Ele não pode traçar isso como um plano para dizer que todos estão no mesmo nível, todos estão na mesma ideia, todos estão fazendo a mesma coisa, que todas as pessoas que estavam participando da guerrilha era com a intenção de aplicar uma substituição da ditadura militar pela ditadura do proletariado. Se é essa linha que ele está tentando estabelecer na argumentação dele, ele está indo para outro erro lógico, que seria no silogismo. Se uma parte, vamos considerar que seja uma parte, ele pegou o relato de um, vamos considerar que seja uma porcentagem dos guerrilheiros. Se essa porcentagem dos guerrilheiros estava tentando implantar o comunismo de fato, não apenas derrubar a ditadura, mas substituí-la pela ditadura do proletariado, se essa porcentagem dos guerrilheiros estava com essa intenção, logo toda a guerrilha tem essa intenção. Isso é a falácia da composição. Nosso corpo é feito de átomos, os átomos são invisíveis, logo nosso corpo é invisível. Puxar uma característica da parte e aplicá-la ao todo é a falácia da composição. Já é a segunda ou terceira tentativa dele e ele não consegue aplicar um único argumento válido. Nada do que ele alegou até agora se sustenta. O mais engraçado é que enquanto isso a outra aí nem se mexe, né? Ela não precisou alegar nada até agora. Não tem um argumento dela e ela está vencendo a discussão, porque no caso quem está dizendo que o Brasil foi comunista são eles, então pelo princípio de que
o ônus da prova é de quem acusa, quem tem que demonstrar que realmente está falando o correto, está falando a verdade, é eles. Então eles precisam dizer que o Brasil foi comunista, do contrário eles estão errados. Então ela vence a discussão porque o ônus da prova recai sobre eles. Ou seja, ela pode vencer a discussão ficando simplesmente calada, ela não precisa dizer nada, ela não precisa alegar nada. 60 e pouco, já foi. Estou com 55, o que me conste antes de 1500 talvez, depois não. Já foi. Quando? Acredito que década de 60. Já. Em que momento? Época da ditadura? Ditadura tivemos, né? Mas não comunista. Isso é invenção de algumas pessoas. Claramente existia uma ameaça na própria época do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas era um autoritário. A América Latina é uma história de governos autoritários, de esquerda ou de direita, populistas, esquerda ou direita. O mundo, né? O mundo. Mas a América Latina, em específico, assim, é um caso à parte. Então, assim, eu não poderia jamais dizer que é um partido comunista. Que não teve enfrentamento ao sistema financeiro nos governos do PT? Eu acho que não teve. O que Tô tentando ver o que a gente discorda. Sim. Chamaram um dos meus. Não, mas o ponto... Que a gente concorda bastante. O ponto é, se tu não concorda, tá? Como a população, então, vai ver alguém que é representante do Partido Comunista do Brasil, que defende as ideias comunistas, se aliando com um partido que teve por vários anos no poder, que beneficiou tanto a direita quanto a esquerda? Como assim o Brasil, então, não esteve perto do comunismo? Tu quer dizer assim, que tu acha que, apesar de não ter estado perto do comunismo, parte da população pode achar que esteve? Parte da população acha que sim. Parte da população acha que vacinas matam pessoas, então... Como disse no primeiro vídeo, isso não quer dizer nada. Parte da população pode achar que a gente está num The Sims controlado por alienígenas. Isso não quer dizer nada. Parte da população pode achar o que bem entender. O que elas acham não vale nada. As pessoas podem achar, puta que pariu. O que elas acham não vale nada. O que vale é somente o que pode ser demonstrado dialeticamente. Sim, eu concordo contigo também. Né? Não, mas pode achar que esteve e... Ok, a gente concorda. Mas eu queria entender, eu como cidadão... Certo. Eu como cidadão... Por que a população acha? Não, por que eu vejo uma representante do PCdoB fazendo essa aliança e num partido tão forte, num segundo turno tão polarizado... Aqui o amigo saiu completamente do assunto da discussão, né? Ele saiu do tema, ele está discutindo a vida dessa mulher. O que isso tem a ver com o debate? E sim, tu é representante do Partido Comunista do Brasil. Porque nós defendíamos a unidade mais ampla. Inclusive, várias vezes eu disse que eu podia não estar na chapa para a gente ter agregado mais setores desenvolvimentistas, democráticos, porque eu acho assim, as decisões dos partidos, elas têm relação com a interpretação que os partidos fazem da realidade, certo? Então, há bastante tempo, nós interpretávamos que o Bolsonaro poderia ganhar as eleições e que isso representa uma ameaça real à democracia brasileira, como tu mesmo disseste, tão jovem. A partir dessa avaliação de que o Bolsonaro poderia ganhar, nós retiramos a minha candidatura. Eu esperava que outros tivessem retirado. Aquela senhora que está caminhando lá de costas, que a gente não sabe quem é, ela pode defender que 365 dias por ano seja carnaval. Olê, 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 olá. Isso não significa que o Brasil está perto de ser um país que vai ser carnaval, olê, olê, olá, 365 dias por ano. Aí ela aponta a condicional forçada da alegação dele. Ela provavelmente não conhece dialética para apontar que isso seja non sequitur, né? A falácia non sequitur para afirmação do consequente. Mas embora não conheça, pelo simples raciocínio instintivo, ela está percebendo que tem alguma coisa muito errada com o que ele alegou. Mas ela não participou da luta armada. Participar da luta armada não implica em dizer que essa luta armada inteira pensa como ela. Se ela pensa que tem que ser carnaval 365 dias por ano e ela entrar num movimento social, não significa que todo mundo que faz parte desse movimento social vai se transformar em alguém que concorde com a ideia de que tem que ser carnaval o ano inteiro. Ele querer se agarrar nessa alegação pífia, né, mostra a pobreza argumentativa da tese dele. A existência de organizações durante o período da ditadura militar é que a gente já discorda sobre as razões pelas quais elas lutavam naquele período histórico. Por isso que eu estou te trazendo, então, eu quero gerar a existência de organizações naquele período e a legitimidade do discurso de pessoas que viveram determinadas situações, assim como aquela senhora pode dizer, eu defendo o carnaval 365 dias por ano, não torna mais próxima a ideia de que o Brasil ia ser um país comunista. Certo. E temos acordo. Eram organizações revolucionárias que existiam naquele tempo da história e são assumidamente assim, ninguém está se escondendo. Não, claro, tá. Linda a cara dele de quem está percebendo que o que ele está dizendo não tem pé nem cabeça. Linda a cara de quem está sendo refutado. Teve algumas coisas ruins, mas teve coisas boas. Eu acho que compensou. Eu acho que compensou. Tipo quem, né? Muitas coisas. Como é que eu vou
expressão, não podiam ter ir e vir, estavam sempre sendo vigiadas. Só sei que era muito violento, muito arbitrário, as pessoas não tinham liberdade de falar, não tinham liberdade de escrever, era tudo muito, um governo muito, como vai ser, rígido, muito fechado. As opiniões do povo não valiam nada. Elas ainda não valem, minha senhora, mas infelizmente hoje são muito mais ouvidas. Eu vejo assim, que a liberdade de expressão, ela foi totalmente suprimida. Se tu é uma representante jovem, moderna, tu não acha que tu tá se esquivando do teu papel como uma representação que pode levar a população, que de fato seria a doutrina que tu se identifica, no momento que tu se alia com um grande partido que beneficia não só olha só, parte do povão? Sim, se eu fosse candidato à presidência da República, eu ajudaria muito mais o meu partido. Mas tu topou fazer parte dessa aliança? Mas por que eu topei? Porque para mim, a ameaça à democracia brasileira é muito mais importante do que o meu partido. Entende? Porque para mim, o que o Brasil está vivendo é muito grave. É muito grave a gente achar que pode ficar elogiando a ditadura militar. É muito grave um general dizer, se o Supremo fizer tal coisa, a gente vai botar as tropas na rua. Então o Supremo não tem liberdade para julgar. Mas aí tu vem pro Getúlio, década de 30. E depois eu vou lá pra década de 50, 60 aí, também. O Partido Comunista é criminalizado. Então vamos concordar após que o governo, durante o Estado Novo não existia como o Brasil passar perto com o Getúlio de ser um país comunista. Aí finalmente ela esboça alguma argumentação, que nem precisava. Mas ela coloca aí que líderes do comunismo da época estavam, na verdade, extremamente coibidos. Eles não tinham poder de influência quase nenhum. Então, ao redor daquela época, né, Getúlio Vargas é um pouco antes, mas é próximo ali, tudo tá conectado ali, então dá para considerar que haja relação. Né, a relação aí de que os líderes comunistas estavam enfraquecidos. O comunismo no Brasil estava enfraquecido naquela época. Era o pior momento para ele, não tinha a menor chance de que estivesse perto de tomar poder, como diz a tese deles. É o primeiro argumento dela e só aparece mais da metade do debate, já está em quase 70% do debate, e só agora ela esboça a primeira argumentação e não era nem necessário. Quando o Getúlio se relaciona com os comunistas, tem inclusive, né, a ida de Prestes ao encontro dele, apesar dos anos envio, 50. Exatamente. Qual a razão disso? Em defesa do Prestes? Não, em defesa encontrar, do Getúlio? Não, em defesa, em direção ao Getúlio, né, em defesa do Brasil. Sim, de uma visão mais nacionalista, o que é estranho, né? Porque o comunismo, na sua raiz, ele tem uma visão mais internacionalista, mas a esquerda acabou se tornando cada vez mais nacionalista. É porque quando a gente pensa qual é o papel das grandes nações do capitalismo central, a gente vê que passa por, de várias maneiras, inclusive na atualidade, transformar as outras nações em colônias, né? Eu quero que tu fique um pouquinho mais aberto. Não, eu já entendi aberta, que a gente já concordou que eram organizações legítimas que então, assim, o ponto que eu quero dar é o seguinte, tem a população em geral e opiniões da Maria, do João, são pessoas são populares, como eu e tu, por exemplo, que não vivemos aquilo. A gente só ouve relatos e participou dos fatos, né? Através do nosso conhecimento, autoconhecimento. Mas eu estou querendo dizer, as pessoas que participaram desses dois lados, né, excluindo a opinião da Maria nesse contexto, por que não foi levado em conta a opinião das outras pessoas que participaram da luta armada? Por que não tem a mesma validade? Não entendi o que isso tem a ver com o Brasil ter se tornado comunista ou não. Exatamente, mas esse é o ponto, então me diz qual que tem a ver, eu não estou entendendo, pode ser uma limitação minha. Ela não está alcançando esse nível de viagem sua aí não, amigo. Ofereça a sua droga aí para ela, para poder ela acompanhar seu raciocínio. Bote ela aí para fumar mais você, para você. Os dois fumando junto, pode ser que dê certo. Eu não estou te alcançando. Qual é a pergunta aqui? O Brasil passou perto de ser um país comunista? Para que surgiu? Exatamente, para que surgiu a luta armada? A luta armada para destituir o regime militar, esses grupos. Tipo a guerrilha no Araguaia, meu partido surgiu em 1922. Exatamente. É o Partido Comunista. E o criador, sabe quem foi? Não sei, Jacob. O nome dele é Jacob. Tu acha que em 64 a gente era o partido que ia tomar o Brasil? Não estou entrando nesse contexto. Mas é que é a pergunta. Não acredito. Não, hoje nós estamos mais abertos, está um pouco mais politizado, né? Na verdade, eu acho que correr risco a gente sempre corre.
Só que a questão é, não tem como a gente saber de nada, não tem como a gente ter certeza que vai ou certeza que não vai. Não corre porque as pessoas são muito mais conscientes do que pode acontecer, embora o desgoverno que nós temos. Do jeito que está indo, total risco. Essa inconstância de governo, essa troca de presidente constante, é um país que a gente fala de impeachment, que tem muito seguido o impeachment do outro, muito seguido o impeachment do outro. O que a gente fez antes do golpe militar que legitima a ideia de que isso aqui ia virar Cuba? Os relatos são claros, né? Os relatos é a vontade de um cara. Pense nos relatos, viu? Realmente essa sua evidência aí é uma maravilha. Se pegar o relato de uma pessoa que jogou na loteria dizendo, nossa, a minha intenção é ficar rico. Aí esse cara vai chegar para ela e dizer, amigo, parabéns, você está a um passo de ser rico. Aí o mais legal é que em seguida ele vira essa garrafa d'água aí para beber, porque realmente é melhor que ele ocupe a boca dele com isso aí do que falando, viu, amigo? É melhor você ocupar sua boca com isso aí mesmo. É melhor para os ouvidos da população. Tu entende que uma coisa é um relato sobre o que acontece contigo. É factual. Eu sumi nessa rua aqui, a pessoa da farmácia filmou, a mulher me agrediu, ok. Isso é diferente de uma análise de conjuntura. São opiniões adversas, né? Externas. Se eu sou sequestrada na frente da farmácia, a mulher da farmácia vem em qualquer lugar do mundo, ela é uma testemunha da história, da minha história de vida, certo? Isso é uma coisa. Outra Mas elas coisa, são externas à outra história. Coisa elas não são participantes Não, elas são participantes da história, claro. Elas são testemunhas do meu sequestro. Mas não são ativas, eu não tô falando são da passivas. tia dela que está em casa, que ela chegou e disse assim, meu Deus, a pessoa foi sequestrada. Sim, mas ela fazia parte do exército ou da VAR Palmares? Mas a sociedade não é só o exército e a VAR Palmares, esse é o teu erro. Ele acha que simplesmente porque o relato é de uma pessoa que participou da guerrilha, logo isso credencia ele para falar sobre a realidade. Nossa, a vontade dele era que o país virasse comunista. Aí ele era da guerrilha, logo a opinião dele vira uma joia da realidade para fazer com que se transforme num local comunista só porque era a vontade do cara. Por quê? Porque ele fazia parte da guerrilha. Ou seja, no argumento desse cidadão aqui, o cara fazer parte de uma guerrilha credencia ele para virar uma joia do infinito. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. As pessoas ainda não acordaram, apesar de exemplos vivos, que o poder judiciário está sendo usado no Brasil, como na Venezuela, para a implantação da tal ditadura de esquerda. Concorda? Não, eu acho que o poder judiciário ele é formado por indivíduos e indivíduos que pensam diferentes. Tem indivíduos que vão ser mais de direita, mais de esquerda. Eu não vejo o poder judiciário na primeira e na segunda instância como necessariamente guiando para um lado ou para o outro. E no Supremo, tu vê? O Supremo eu vejo como defensor do estamento burocrático. É de quem está no poder naquele momento. Uma hora é a esquerda, outra hora é a direita. Pense no que tu está dizendo, porque eu não estou negando o depoimento do Eduardo e do Gabeira. Eu não estou dizendo que não existia a PCdoB desde 1922. Aliás, eu que te disse isso. Mas qual é o problema em tu negar que aconteceu essa intenção? Mas quem está negando? Tu está negando. Eu não estou negando isso. O que eu estou negando é que o Brasil chegou perto de ser um país comunista. Como Ao tu não contrário. Tá negando isso? Esse é o debate? Não, eu não estou... Peraí. Você está tentando fazer o Olavo de Carvalho comigo, só que não vai dar certo, porque eu estudei de verdade. E eu sei fazer mapa astral melhor que ele. Eu desafio o Olavo de Carvalho até fazer mapa astral, sabia? Eu só acho que vai ficar um pouco complicado para o Olavo de Carvalho conseguir aceitar esse desafio aí dela lá de dentro do caixão. Até no mapa astral eu sou melhor que ele, que é astrólogo. Para tu poder chegar numa conclusão, tu tem que olhar o seguinte: aqui tem queijo, aqui tem rato. Oh, seu amigo, na perto da minha casa não tem queijo, tem rato também. Entendeu? Existo eu, 2019, militante do PCdoB desde os 17 anos. Existe a sede do PCdoB ali. E nem por isso o Brasil está perto de ser um país comunista. E se não tivesse, o exército não tivesse tomado parte? Por exemplo, se Castelo Branco não tivesse sido eleito em votação indireta, tá? Sabe o que tem acontecido? Na minha opinião, o Brasil seria um país capitalista menos desigual, porque as reformas do Jango são reformas que os países capitalistas fizeram. Tudo bem, mas isso é nossa opinião, né? Essa é a minha interpretação da história. Um palpite seria a melhor definição para isso aí. É o palpite deles. Só que, na vida real, eu faço política. Conjunturalmente, a existência de uma militante comunista não resulta na probabilidade de um país virar comunista. Mas os grupos armados podem resultar, né? Grupos armados para ele é a mesma coisa do que a manopla do Thanos. É só botar o negócio na mão desses grupos e pronto, eles vão estalar o dedo e o que eles quiserem se realiza.
Esse cara acha que você fazer parte de um grupo armado dá superpoderes a você. Aí você pode pensar no que você quiser e acontece. É assim na cabeça desse cidadão aí. Podem, desde que eles tenham um volume social, né? A sensação que eu tenho é que os exemplos que a gente tem de países que tentaram implementar ou se dizem comunistas, na verdade, tiveram que se abrir de uma forma ou de outra ao capitalismo e chega até a grande parte da população essa supressão de direitos individuais que a gente acaba vendo. O mundo fala pouco sobre tudo e escolhe assuntos para falar. Então, por exemplo, eu não acho que seja casual, né, o que há hoje com relação à Venezuela. Não acho. Porque a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. E imagina, casualmente esse debate acontece onde? No Brasil. Qual é a fronteira que o Brasil tem com a Venezuela? Bingo, Amazônia. O que é a Amazônia? Maior reserva de água potável e de biodiversidade do mundo. Tu chega na Europa e fala para um liberal, tu acredita que tem um debate sobre guerra com a Venezuela por causa do socialismo? Ele vai te falar assim, socialismo? Aqui o debate é sobre privatização de água. Tu acha que o problema é a Venezuela? O problema é a água. Ele nem olha para o petróleo mais, ele já está olhando para a água, daqui a 20 anos. Eu acho que tu é uma pessoa moderada na vida real, na prática política, mas o discurso eu acho que a retórica acaba fomentando um pouco de radicalismo. Eu nunca vou pensar que tu não deva existir ou que seja desnecessário, apesar de eu ser conservador. Eu acho muito importante. Eu espero que tu lembre do meu nome, Guilherme Toneschi. Eu lembro, eu tenho um Guilherme em casa. Então tá. Massa. Prazer. Também. Gostei de conversar contigo, João. Mas é basicamente isso. Eu acho que o ponto mais próximo que chegou foi esse e quase teve uma guerra civil. Quase teve uma guerra civil. Isso é a invenção dele, né? A discussão inteira foi para tentar demonstrar isso e ele não conseguiu. Aliás, nenhum dos três, a tese deles aí fracassou miseravelmente e ele termina a discussão reafirmando o que não conseguiu ser provado, afinal de contas. Então, é mais um que inventa aí o seu mundo biruleibe das ideias na cabeça dele e vai viver na fantasia que a cabeça dele inventa. Dane-se a realidade. Veja que eles alegaram dois argumentos e meio. O inicial lá não ficou completo. O cara esboçou ali o início do silogismo dele, que é alegando que a coligação dos partidos implica em compactuar com suas intenções. Mas isso fica apenas, é só uma afirmação. Poderia ser a proposição que forma a premissa menor de um argumento, mas ele não conclui, ele não dá continuidade a isso. Isso fica no ar, fica solto e não leva a conclusão nenhuma. E os outros dois argumentos colocados, que ambos foram inválidos. Um foi a falácia non sequitur por afirmação consequente e outro uma falácia da composição. Então, 3 tentativas de argumentar alguma coisa em favor dessa ideia de que o Brasil esteve perto de ser tomado por comunistas e os 2 foram argumentos falaciosos e um deles foi só uma afirmação incompleta. Isso aqui está sendo quase também um fenômeno do pombo enxadrista, né? O pombo que vai jogar xadrez e aí ele derruba as peças, caga no tabuleiro e sai voando de peito estufado cantando vitória. Ele está falando, e estava para acontecer uma guerra civil, como se isso tivesse sido demonstrado na discussão, sendo que a discussão foi para mostrar isso e ele falhou. Ele não conseguiu atestar que aconteceu isso. Então, ele está errado. A partir de agora, ele está afirmando uma mentira, porque ele não conseguiu sustentar isso dentro da discussão. E os comunistas, aqui eu não falo como ofensa, eu falo como visão ideológica de mundo, que existia um movimento... Porque não é uma ofensa, né? Não é uma ofensa. Foi ótimo conversar contigo. É isso, basicamente. Não me convenceu. Não me convenceu. O convencimento dela ou de qualquer outra pessoa, pela milésima vez, é irrelevante. Convencimento não vale nada. Voltemos ao primeiro vídeo. Se você convencer uma pessoa de que vacinas matam, isso não significa que vai virar verdade. Convencimento opera na mente e não tem ligação com a realidade dos fatos. Convencimento não vale nada, é inútil, irrelevante, desprezível. A gente concorda em bastante coisa. A gente chegou perto de algumas coisas. Que bom. Muito obrigado. Tão bom se todos fossem iguais a você. Sim. Eu, hoje em dia, eu tenho um sensor, que é um sensor físico, de quem representa ameaça física para mim e principalmente para minha filha, por várias coisas que me aconteceram, por pessoas que me agridem, por vezes que... E eu olhei para os 3 que vinham conversar comigo e eu pensei assim, na rua, o único que eu ia desviar ia ser o Wagner. E ainda falei isso pro teu amigo também. E tu era o que pensava mais parecido comigo. Me mostrou que eu estava errada nisso. Valeu! Ao fim da discussão, o que se demonstra aí é que ela venceu, né? Porque os outros 3 aí foram incapazes de
atestar o que sua tese dizia. É porque ela é uma super debatedora, porque ela é uma super gênio e consegue articular muito bem inúmeros argumentos. Na verdade, ela não fez quase nada. Ela praticamente ficou parada e deixou eles se enforcarem com a própria corda. Ela vence por simplesmente ficar quieta e eles não conseguirem demonstrar substância na tese que defendem. Como o ônus da prova recai sobre eles foram incapazes de provar, logo eles estão errados, ela venceu. A gente vê uma pessoa vencer uma discussão praticamente sem argumentar, ilustra um grande aprendizado filosófico também, que é entender como funciona a razão. A razão é uma força da natureza, é como a maré, você só tem que colocar o barco na direção dela. Não é a pessoa, não é que ela seja mais inteligente ou que eles sejam burros, não é sobre as pessoas. Primeiro princípio da lógica, o princípio da identidade. O que importa é o conteúdo do discurso, o conteúdo do que está sendo alegado. As pessoas são irrelevantes. Não é sobre as pessoas. Acontece aqui apenas que ela está com o barco virado na direção da maré e eles não. Então ela simplesmente ficou parada e deixou ser levada. Ela praticamente ficou parada e eles sozinhos se refutaram. Essa é a mais perfeita definição do que significa ter razão. É estar submisso à força da natureza que é a razão. É ficar parado no ar e deixar a força da gravidade agir e lhe puxar. Só isso. Quando as pessoas conseguirem entender isso, vai diminuir também as animosidades dentro das discussões. As pessoas entendendo que não é sobre as pessoas, é sobre a realidade, é sobre o que se pode demonstrar. E se não é sobre as pessoas, não há por que ficar irritado, ficar criando rixa, ficar atacando uns aos outros, partir para baixaria, xingar, ofender. Tudo isso perde o sentido quando você entende que não é sobre você e o seu oponente. A discussão é sobre a realidade, é sobre os fatos. Vocês são irrelevantes na questão, então por que se importar em atacar? Por que você vai ofender alguém? Como eu disse no primeiro vídeo sobre dialética, quanto mais as pessoas entendem como funciona a razão, mais elas se aproximam do pacifismo. Foi produtivo.